Olá, você que acompanha a gente aqui na Canaã FM. Estamos de volta para mais um podcast Conexão. Um abraço para você, Geni Alves. Tudo de bom para você, tudo de bom para sua família também. Estamos juntos aqui e você hoje vai acompanhar mais um tema muito interessante, dando uma sequência sobre o plano de salvação desenvolvido por Jesus Cristo em nosso favor. E estou aqui novamente acompanhado do pastor Évero Donato para responder as nossas questões. De vez em quando a gente coloca assim uma questão mais picante, mais intrigante, para a gente movimentar melhor. É para dar o tempero, né? É para dar aquele temperinho, né? Não é? Muito bem. Então hoje a gente vai falar sobre fé, arrependimento e confissão. Pastor Évero Donato é pastor para as regiões do Agreste e do Sertão de Pernambuco, exatamente. Então você viaja aí esse tempo todo por esses lugares, muitos lugares, pastor Évero? São muitos lugares. São cerca de 521 igrejas da Associação Pernambucana Central, que compreende então essas regiões do Agreste, do Sertão e um pedacinho ainda da zona da mata ali para o lado de Catende, aquela região ali também. Então é de Gravatar até... De Gravatar até Dormentes, depois de Petrolina, exatamente. Olha só, região intensa. Intensa. Aqui é uma região onde milagres também acontecem. Muito bem, pastor Évero é pastor adventista. Muito bem, vamos iniciar então. Vamos fazer uma oração, uma prece. Senhor nosso Deus, abençoa-nos no estudo de hoje. Nós rogamos a presença no nosso coração, na nossa vida, do Espírito Santo, para que Ele nos convença do pecado, da justiça e também do juízo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vamos lá. Olha, os males desta vida terminam trazendo para a gente problemas emocionais, dificuldades físicas, as pessoas elas ficam doentes e também problemas espirituais. Quantos existem hoje que são mornos, não estão aquecidos espiritualmente, estão indiferentes com o plano de salvação elaborado por Deus em nosso favor e executado pela pessoa do Senhor Jesus e colocado na nossa mente pelo Espírito Santo. Então, tudo isso por causa da entrada do pecado. O pecado tem ações que destroem a nossa vida. E o que é que nós podemos fazer com o pecado? Será que a gente pode combater o pecado? Como a gente pode se livrar das terríveis consequências do pecado? Como é que a Bíblia aponta o caminho de uma restauração de vida? Vamos tratar sobre isso. E tem aqui uma pergunta que eu acho interessante. Estamos no tema fé, arrependimento e confissão. Em primeiro lugar, o que é fé? Qual é a importância desta palavrinha de apenas 2 letras, fé? Qual é a importância disso no nosso caminhar cristão, pastor Évero? Então, hoje o nosso tema vai nos ajudar a entender quais são os passos para o céu, né? A gente já viu no estudo passado que existe um plano de salvação, um plano de redenção, que foi estabelecido por Cristo quando se entregou em sacrifício na cruz do Calvário. Vimos que o plano dele é substitutivo, porque morreu em nosso lugar, e vimos também que ele pagou a nossa dívida, né? A dívida do nosso pecado com o seu sangue. Agora, uma vez que ele fez a obra. Ele fez a obra. E o que compete a nós? Exatamente. Então, o que devemos fazer? O caminho já está aberto, o caminho já está traçado. E o que devemos fazer para andar nesse caminho e chegar no resultado final, que é estar com Ele por toda a eternidade? Então, deixe-me entender alguma coisa aqui a mais. É o seguinte: a obra de Cristo foi completa, foi paga na cruz, desenvolvida na cruz. E Ele falou assim, está consumado, está tudo pago. Mas quer dizer que nós precisamos fazer alguma coisa para ser salvos? Tudo já está pronto, o caminho já está aplainado, traçado, o caminho já está feito para mim e para você. Mas para que nós nos mantenhamos nesse caminho,
e cheguemos no resultado final, que é viver com Cristo pela eternidade, nós precisamos dar alguns passos. E alguns desses passos, eles precisam sim da nossa cooperação, embora a gente nunca esteja sozinho, o Espírito Santo estará conosco. O primeiro passo, por exemplo, é a fé. Olha que coisa interessante, definição de fé. Hebreus 11, verso 1, diz a Bíblia: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Então, o que é a fé? Fé é a certeza. A fé é a certeza de algo que eu ainda não vejo, mas eu sei que isto que eu não vejo é uma realidade. Alguém pode dizer assim, mas existe fé em coisas que você não vê? Alguns dizem, eu só acredito naquilo que eu vejo. Por exemplo, você não vê o vento, mas você acredita que o vento existe, porque você percebe a força do vento, por exemplo. Então, quando a gente fala de fé, a gente precisa entender que fé é confiança. Fé não é apenas crer, dizer que crê, confessar com a boca, com os lábios. Fé é confiança. E a fé ela é tão importante que em Tiago capítulo 2, verso 26, está escrito: a fé sem obras é morta. Então, é a fé que faz com que a nossa vida cristã prática seja uma vida cristã frutífera, seja uma vida cristã verdadeira. Então, a fé é que nos move. E é por isso que o apóstolo Paulo, e também o livro de Abacuque, diz que o justo viverá pela fé. Então, a fé, ela é essencial para que nós continuemos nesse caminho que foi traçado por Cristo desde o plano da redenção na cruz do Calvário. É porque fé tem a ver com as coisas que não se veem. Fé tem a ver com as coisas invisíveis. E as crenças têm a ver com as coisas que a gente vê, que a gente toca, que a gente sente. Então, por isso que a fé ela é fundamental. Mas tem um objetivo, não tem? Para que você, no plano da salvação, obtenha fé. Qual é o propósito? Aí nós encontramos uma resposta muito interessante, uma resposta que nos ajuda a responder isso em 1 João, no capítulo 5, e o versículo é o versículo 4. Qual é o objetivo da fé? Diz então a Bíblia: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé tem o objetivo de nos ajudar a vencer o mundo. O mundo aqui está no sentido de pecado. O mundo aqui está no sentido de ser uma obra do maligno, né? Das coisas que terminam envolvendo a gente por um caminho... Das coisas pecaminosas, das coisas que nos envolvem para a queda, para o mal, né? Então o mundo está nesse sentido aqui, no sentido secular, né? Então, qual é o objetivo da fé? A fé nos ajuda a vencer o mundo e o que no mundo há, as coisas desta vida, para que a gente busque as coisas do alto. Nós somos muito assim teóricos, gostamos de ouvir, mas como é que a gente pode praticar o exercício da fé? Como é que isso é possível? Sair do aspecto apenas religioso, né, de cultos, para uma vida mais prática de fé. Como é que isso acontece? Por exemplo, você enfrenta uma dificuldade muito grande com relação à sua saúde. Vai ao médico e lá encontra um diagnóstico que não é assim prazeroso de se ouvir. E você diz, puxa, estou com uma doença aqui incurável, e agora? Como é que na prática a gente pode exercer fé com uma doença que poderá levar você à morte? Por isso que a fé, ela ajuda a gente a exercitar os nossos músculos espirituais. A fé, ela é o meio para que nós possamos nos achegar com confiança ao trono da graça.
a fé ela pode ser desenvolvida a partir da palavra de Deus. Veja, em Romanos capítulo 10, verso 17, o apóstolo Paulo diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, eu desenvolvo a minha fé quando eu estudo a palavra, quando eu escuto a palavra, quando eu mergulho na palavra, então Deus vai aumentando a minha fé. A minha fé, ela vai sendo abastecida, alimentada. E diante de desafios como esse que você citou, e de muitos outros desafios da vida, quanto mais fé nós temos, mais fortes nós estaremos para enfrentar os embates desta vida. Então, se eu recebo um diagnóstico que dá conta de que eu estou com uma enfermidade que não tem cura, aí eu vou à palavra de Deus, porque é um meio da graça, e ali eu me alimento da palavra de Deus e isto aumenta a minha fé. A palavra alimenta a minha fé. A palavra alimenta, a palavra é o combustível da fé. E aí, alimentado com a palavra, eu enfrento a doença com fé. A fé me dá forças para suportar as dificuldades dessa vida. Foi a fé, por exemplo, que deu forças para os 3 amigos de Daniel, quando eles tiveram que definir a quem adorar, se a estátua feita por Nabucodonosor ou ao Deus dos céus. Eles disseram, estamos dispostos a ser lançados na fornalha, mas não adoraremos a estátua que Nabucodonosor fez. E foram lançados na fornalha. Mas o que os levou a não abrir mão das suas crenças? A fé. Eles tinham fé suficiente. Eles não sabiam se Deus iria livrá-los ou não, mas eles escolheram confiar, independente das circunstâncias. Isso é fé, é confiar independente das circunstâncias. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele ainda continua sendo Deus. Isso é fé. Muito bem. Uma outra questão aqui interessante é o que Jesus ele veio fazer aqui? Lucas, qual foi o papel de Jesus? Qual o propósito de Jesus ao vir aqui a este mundo? E aí, a Bíblia diz isso, que com clareza, Jesus veio chamar pecadores. Mas a quê? Veja, a gente falou que o primeiro passo, né, na caminhada para o céu é a fé. Então, o caminho foi preparado por quem? Por Jesus, né? Então, ele me coloca no caminho da salvação. Vamos chamar esse caminho de o caminho da salvação. O resultado final desse caminho é a eternidade com Jesus. Agora, quais são os passos que eu preciso dar para continuar andando nesse caminho da salvação? Primeiro, é fé. Então, a fé é um dom de Deus, mas eu preciso buscar esse dom. Como? Através da palavra, me alimentando da palavra. E aí vem o segundo passo desse caminho da salvação. Qual é o segundo passo? João 5,32 diz, Lucas 5,32, perdão, diz, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O segundo passo é o arrependimento. Então, se eu estou com o meu coração cheio de fé, se eu tenho confiança em Deus, em Jesus Cristo como meu Salvador, agora eu vou dar o segundo passo, que é trilhar o caminho do arrependimento. E o arrependimento, o que é? O que significa? O arrependimento, pastor Enio, vem de uma palavra grega chamada metanoia, que quer dizer mudança de rumo, mudança de mente, mudança de direção. Então, eu estou indo por uma estrada que tem uma placa dizendo assim, ponte destruída. Ora, se eu continuo naquela estrada com o meu carro, eu vou cair no abismo. Mas quando eu encontro lá na frente a placa desvio e eu mudo de rota, mudo de direção, isto é arrependimento. É a mudança de rota, mudança de direção, mudança de mente. Antes eu era um alcoólatra, agora eu abandono isso por amor a Jesus. Eu antes era um agressor, eu abandono isso por amor a Jesus. Eu antes era um mentiroso, eu abandono isso por amor a Jesus. Isso é arrependimento. E eu poderia dizer assim, pastor Everon, que arrependimento tem a ver com tristeza profunda quando eu pratico um pecado. E quem é que causa, quem é o causador dessa tristeza em nós, provoca em nós essa tristeza? Muito bem.
eu diria para você que arrependimento é tristeza, mas é algo mais do que tristeza. Porque tem uma diferença entre arrependimento e remorso. Remorso é a tristeza por algo que eu fiz, mas daqui a um tempo eu volto a fazer de novo. Eu tive remorso, mas arrependimento é tristeza e abandono. Então o que é arrependimento? Tristeza e abandono do pecado. Eu não vou mais voltar a fazer aquilo ali. Posso até cair de novo, mas não é algo que eu vou estar planejando. É um acidente deliberado. É um acidente de percurso, tá? Então, quem se arrepende não apenas sente tristeza, mas se compromete com o abandono do pecado. Pode cair novamente lá na frente, mas foi, como eu disse, acidente de percurso. Não é mais intencional. Ele assumiu o compromisso de abandonar aquilo ali. Entendeu? Então, quando ele erra, não é mais de uma maneira intencional, como você falou, planejada, arquitetada e tomando passos até cometer o erro. Seria isso, né? Exatamente. E quem é que dá o arrependimento? Quem que provoca o arrependimento em nós? É o Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O livro de João deixa isso claro. Então, o Espírito é o grande responsável. Veja, tudo é de Deus, todo esse processo, a iniciativa é divina, mas existe uma parte que compete ao ser humano, porque o Espírito não vai agir se o coração não estiver aberto, cheio de fé, com confiança. Não adianta nada você se arrepender e não confessar o seu pecado. Não, daqui a pouquinho a gente volta sobre essa questão. No entanto, você pode entrar em contato com a gente. Temos um canal interativo que é o nosso WhatsApp, 81998560017, repetindo, 998560017. Você manda um recadinho para a gente pedindo o Guia de Estudos Bíblicos, Ouvindo a Voz de Deus. E aí você vai se aprofundar cada vez mais na revelação da palavra de Deus para você, e o Espírito Santo vai iluminar a sua mente de tal maneira para que você entenda as verdades estabelecidas pelo Senhor. Já já a gente volta, eu, pastor Everon, aqui no podcast Conexão. Já já. Olá você, estamos de volta no podcast Conexão. Eu, pastor Everon, uma alegria estarmos aqui juntos, compartilhando sobre a palavra de Deus. E no bloco anterior nós comentamos aqui que existe um processo para que você faça a sua parte nessa questão da salvação. A salvação é um dom gratuito de Deus, é pela graça que nós recebemos a salvação. Nós não fazemos absolutamente nada porque tudo já foi feito por Cristo na cruz, quando ele disse está consumado. Ele já pagou a nossa dívida, agora tem a nossa participação, não para sermos salvos, mas para mostrar que já somos salvos. E o primeiro passo é ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aprendemos aqui também que o arrependimento, ele é necessário que aconteça para dar essa sequência, e é a bondade de Deus. Gostaria que o pastor Évero comentasse um pouquinho a mais sobre essa questão de que o Espírito Santo é quem coloca dentro de nós o arrependimento. Fale um pouquinho sobre a bondade de Deus nesse sentido, pastor. Nós falamos aqui que o caminho da salvação foi preparado por Jesus. O resultado de tudo isso é a vida eterna com Ele. Mas nesse caminho nós precisamos dar alguns passos para que permaneçamos nesse caminho. O primeiro é fé, o segundo arrependimento, e vamos falar do terceiro agora. No entanto, tudo isso aí é iniciativa divina, porque a fé é dom de Deus. E o arrependimento, quem dá? Quem é que nos concede, que nos motiva, que nos leva ao arrependimento? Romanos 2, verso 4 diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua bondade e paciência e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Então é um fruto do Espírito. É mais um dom de Deus, é mais um dom de Deus. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Então assim, tudo é iniciativa divina, mas agora em cooperação com o ser humano. Veja, o sacrifício de Cristo
Foi iniciativa de Deus, mas o ser humano não podia fazer nada para cooperar com o sacrifício de Cristo. Foi uma entrega dele espontânea, completa, total. Mas na caminhada para a eternidade, aí nós precisamos caminhar junto com. Então a fé, ele lhe dá como um dom e eu caminho junto com ele. Sem fé é impossível agradar a Deus. O arrependimento também é um dom e ele diz, não podemos ignorar que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento, mas tem uma cooperação da minha parte também. Eu preciso estar consciente de que aquele pecado fere o coração de Deus e por isso eu vou abandonar. Ele me faz sentir a necessidade de mudar de caminho, de direção. E aí, na sequência, eu assumo o compromisso com a força de Deus para abandonar o pecado. Então, essa cooperação na caminhada para a eternidade. Só que aí a gente não está completo ainda, porque está faltando a confissão. E, na verdade, Deus estabeleceu para nós que dessemos esse passo também, confessar os nossos pecados. E quando nós confessamos os nossos pecados, o que é que vai acontecer? Veja, aí que a gente percebe uma sequência lógica, né? Então, a fé, que é confiança, me leva então ao arrependimento. Uma vez que eu confio, agora eu vou mudar de direção, porque eu entendi que o que aquela pessoa me falou é o melhor para mim, o que Deus me falou é o melhor para mim, então eu mudo de direção, isso é arrependimento. E agora, uma vez que eu estou mudando o caminho, a trajetória, eu agora confesso os pecados que eu resolvi abandonar. Para quem? Olha então agora o que diz a palavra de Deus. Em 1 João capítulo 1, verso 9, diz assim a Bíblia, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda nossa iniquidade. Então, confissão de pecados não deve ser feita para seres humanos, e sim para Deus, é isso? Se você comete um pecado e aí você abre para as pessoas, você corre o risco das pessoas então interpretarem aquilo de uma maneira equivocada e começarem então a criticar você. Então, por isso que é melhor você confessar a Deus do que a homens. O que a Bíblia deixa claro para nós aqui é que a confissão de pecados deve ser feita a Deus. O texto diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Quem pode perdoar pecados? Deus. Então, eu confesso a quem? A Ele. Existem alguns que hoje confessam os seus pecados a líderes religiosos. Ou então você vai para um divã de um psicólogo e começa a abrir a sua vida para esse profissional e termina confessando coisas que para haver curas. São coisas. Como é que é isso? São coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Quando você vai a um tratamento, né? A uma terapia, às vezes você precisa do apoio terapêutico e precisa confessar, às vezes, aquilo que está te incomodando para que o profissional, ele saiba como trabalhar com você, mas ele não está ali na qualidade de alguém que tem a atribuição para perdoar o teu pecado. Ele está ali na qualidade de um profissional que vai te ajudar a encontrar as melhores soluções para aquilo que está causando essa dor, essa ferida emocional. É diferente de alguém que vai chegar e confessar o seu pecado a um líder religioso para obter o perdão dos seus pecados. E o próprio líder dizer assim, olha, vai em paz, seu pecado está perdoado. Exatamente. A Bíblia diz que somente um tem poder para perdoar pecados, que é Deus. Tanto que Jesus os fariseus, eles acusaram a Jesus. Que iriam apedrejá-lo, inclusive, né? Quem é esse que era uma blasfêmia. Quem é esse que pode perdoar pecados se fazendo igual a Deus, né? Naquela ocasião em que ele curou aquele paralítico, né? Então, a gente percebe claramente aqui que o que a Bíblia está dizendo aqui é que a confissão de pecados deve ser feita a Deus. Estamos falando de pecados, então estamos falando aqui de algo que é no campo espiritual. Não estamos falando de algo que tem a ver com o que a gente falou aqui, de um tratamento
terapêutico ou psiquiátrico ou coisa dessa natureza. Isso é uma outra questão, porque o que nós estamos falando aqui é de alguém que atribui a si próprio aquela característica que pertence somente a Deus, que é de perdoar pecados. Então, pecados devem ser confessados a Deus, porque Ele é o único que é capaz de perdoar os nossos pecados. Isso a Bíblia deixa muito claro. Eu quero convidar você a participar com a gente do curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus. E de maneira interativa, você manda um recadinho para nós. O curso é gratuito e a gente vai ter o prazer de enviar para você. Então, através do 998560017, 998560017, você adquire este exemplar, este guia de estudos bíblicos Ouvindo a Voz de Deus. Vale a pena? Então entre em contato com a gente. Vamos aí para a reta final do nosso podcast de hoje. E tem aqui mais uma perguntinha. O que é que Deus faz com os nossos erros, com os nossos fracassos espirituais, com os nossos pecados? E o que é que Deus espera da gente hoje? Olha que interessante. Miqueias capítulo 7, verso 18 e 19 diz que Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso aqui está no sentido metafórico, obviamente, né? Ele não vai lançar mesmo ali, né, no oceano, mas no sentido metafórico ele está dizendo assim, olha, eu lanço para longe de mim, no lugar mais profundo, como se fosse um lugar inalcançável, para dizer o seguinte, eu não me lembro mais dos seus pecados. Não porque Deus tem memória curta, é porque Ele apaga os nossos pecados, né? Ele apaga os nossos pecados. E apaga os nossos pecados em virtude do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado. Em virtude exatamente do sangue de Jesus, da sua bondade, da sua graça por nós, não é? Olha, essa questão da confissão, ela é tão importante, pastor Enio, que quando a gente confessa os nossos pecados, a gente encontra cura. Alívio. Veja, se não confessarmos os nossos pecados, nós podemos viver com uma consciência culpada. E implodir por causa disso. Exatamente. Entrar em desespero, ficar maluco, Exatamente. Ficar doido. Então, é preciso realmente entender que a confissão foi dada por Deus para uma cura emocional e espiritual. Olha, Provérbios 28, 13, o sábio Salomão, o homem mais sábio que já viveu sobre a face da terra, diz assim, olha, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, encobrir as transgressões nos impede de viver o plano próspero de Deus para nossas vidas, mas confessar e deixar nos leva a alcançar a sua misericórdia, e a misericórdia de Deus é a sua bondade que se renova a cada dia. Ok, vamos fazer aqui um resumo desse caminho que as pessoas precisam percorrer depois que aceitaram a Jesus Cristo. Ele já fez a obra completa e qual é o nosso papel? Passo a passo, vamos repetir. O resumo é bem prático. O caminho se chama o caminho da salvação. Quem construiu esse caminho? Quem construiu foi o Senhor Jesus Cristo com a sua entrega, com o seu sacrifício. Então, eu resumiria da seguinte forma, quais são os passos desse caminho? A graça de Deus é a base da salvação. A fé é o meio de tomar posse da salvação. O arrependimento é o abandono do nosso pecado. A confissão é o reconhecimento da nossa culpa. E o perdão é o resultado, é a cura que Deus nos oferece. Pode ser emocional e espiritual, pode ser as duas juntas. E a causa da nossa salvação é o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. E como consequência de tudo isso, nós vamos herdar a vida eterna. Exatamente. E Deus espera algo de nós hoje. Deus espera algo que está escrito, sabe, de uma maneira muito poética, no livro de Isaías, capítulo 55, e o verso é o verso 7. O que é que Deus espera, então, de mim, de você, que está participando com a gente desse podcast?
Olha o que diz aqui Isaías 55:7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Não é bonito esse verso aqui? Que coisa maravilhosa, olha o apelo de Deus para nós. Nós estávamos perdidos. Qual era o caminho em que nós estávamos? O caminho da perdição. Porque Satanás levou o homem à queda. Aí o Senhor Jesus construiu outro caminho, um caminho diferente, chamado o caminho da salvação. E agora Ele nos coloca nesse caminho que foi construído pelo seu sacrifício. E Ele diz, filho, está tudo pronto, está tudo preparado. Deixe o seu mau caminho, né? Volte-se, olha, converta o seu coração ao Senhor, que vai se compadecer de você. Torne-se para Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. É possível que a gente esteja falando para alguém aqui que está com a consciência culpada, que carrega sobre os ombros uma culpa de anos, e essa pessoa não consegue se perdoar, está vivendo um sofrimento interno, a ponto de implodir, como você usou a expressão. E o que Deus está dizendo hoje, filho, eu sou grandioso em perdoar você. Se você começar a trilhar o caminho da salvação, com fé, arrependimento e confissão, eu serei grandioso em perdoar você. E quando Deus perdoa, Ele traz cura. E uma cura que nós vamos sentir de forma completa e integral nas nossas vidas. Ele quer nos levar para a eternidade. E é por isso que a gente precisa andar por esse caminho, o caminho da salvação. Que tal você hoje que está participando desse podcast? Você hoje pedir a Deus mais fé e dizer, Senhor, aumenta a minha fé. É o teu meio para tomar posse da salvação. Que tal você hoje dizer, Senhor, me ajude a me arrepender, abandonar o meu pecado. Tem coisas que eu amo, que eu gosto, que eu sinto prazer, mas não estão de acordo com a tua vontade. Me ajude a abandonar e Deus vai te dar forças. Que tal hoje você confessar o seu pecado e dizer para Deus, Senhor, eu reconheço a minha culpa e eu quero tomar posse do teu perdão. E você hoje vai ser uma nova pessoa. Você vai se sentir aliviado, aliviada. E você vai sentir a graça de Deus repousando sobre o seu coração, de maneira que você vai hoje ouvir a voz de Deus dizendo para você que Ele é grande em perdoar e que Ele está te dando uma oportunidade de trilhar o melhor caminho da tua vida, o caminho da salvação. Muito bem. Vamos orar então, pastor? Que Deus abençoe você que está ouvindo a gente. Ouça a voz de Deus. Obrigado, Senhor, por tuas bênçãos, pelo estudo de hoje. Que a tua graça, Senhor, que é a base da salvação, esteja hoje nos nossos corações, seja o alicerce dos nossos corações. E que ao trilharmos o caminho da salvação, com fé, arrependimento e confissão, sintamos a grandiosidade do teu perdão e ao andarmos na tua presença, que um dia estejamos alcançando o resultado final desse caminho, que é a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Entregamos cada pessoa que está participando conosco em tuas mãos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Em breve nós vamos viver eternamente, mas enquanto isto não acontece, enquanto Jesus não vem, nós vamos ver assim muitos sinais que antecedem o breve retorno de Jesus. É o tema que vamos acompanhar aqui na Canaã FM, no podcast Conexão. Então, até lá, um abraço, obrigado, pastor Everon, e até novo encontro.